Bem, foi revelado que agora, aparentemente, Ladybug vai ter que lutar contra alguns heróis também. Aparentemente, alguns heróis irão meio que ficar contra a Marinette, e isso é o que muita gente tá achando. Se você quiser entender melhor, é só você continuar assistindo o vídeo, pois nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o que vai acontecer na série. Aparentemente, algum herói pode acabar traindo a aliança e ficar do lado da Crisálida. Se você quiser entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hara e você vai entender agora. A Marinette, durante essa sexta temporada de Miraculous toda, ela cometeu vários erros. Um dos maiores erros desse foi, por exemplo, a Marinette cometer algumas coisas relacionadas às suas identidades, mas também a escolha de algumas pessoas. Marinette, ela tá finalmente querendo revelar todo o segredo pro Adrian e falar tudo o que realmente aconteceu na série, mas aparentemente algo muito ruim vai acontecer. Talvez algumas escolhas dos heróis que ela fez não dê muito certo. Marinette, ela quer revelar tudo pro Adrian e também quer conversar muito com a Alia. Ela tá totalmente indecisa do que ela realmente quer fazer e do que ela precisa fazer para tudo ser resolvido. Então a Marinette, ela praticamente não sabe o que ela vai fazer, pois ela finalmente quer revelar tudo, mas ao mesmo tempo ela tem muitas obrigações como heroína. A Marinette praticamente quase virando uma antagonista na série em alguns momentos, então isso tá sendo bem estranho pra ser sincero, mas aparentemente não é isso exatamente o problema. Vamos falar do Adrian. Nesse quesito de separações de heróis, é bem provável que talvez o Adrian acabe se separando também da Marinette. Eu vou dizer a vocês alguns dos motivos do porquê o Adrian poderia se separar da Marinette e logo após eu também vou falar o motivo do porquê os outros heróis poderiam se separar e também quais. O Adrian, como todo mundo sabe, é o protagonista da série masculino e basicamente tudo que acontece na série é em volta do Adrian, mesmo ele não tendo quase nenhum destaque. O Adrian, basicamente, ao descobrir toda a verdade, é bem provável que ele vai ficar contra a Ladybug e vire um super vilão. Não só o Adrian, mas ele como Cat Noir. O Adrian, ele pode provavelmente virar um antagonista e ele deixar a Marinette e a Ladybug e ficar... Não sabemos se ele ficaria do lado da Crisálida, mas com as manipulações dela, é bem provável que ela faria o Adrian ficar próximo dela. Bem, então, a partir daí, Crisálida faria basicamente o Adrian se tornar um super vilão, aparentemente. Então, o Adrian poderia se tornar, quem sabe, uma versão de Cat Blank, mas só que não sabemos se automatizado ou se talvez, na verdade, o Cat Noir ele poderia virar meio que um Cat Blank na versão como herói mesmo. A gente sabe que os heróis conseguem mudar drasticamente a cores dos seus trajes e basicamente como eles são. Então, o Cat Noir literalmente poderia virar meio que um Cat Blank versão herói. Tipo, ele teria o mesmo traje, só que dessa vez ele não seria um vilão automatizado. Bem, o Cat Noir se transformaria em Cat Blank e basicamente isso faria o Cat Noir então virar um novo vilão da série. Bem, isso seria bem interessante, a gente finalmente veria o Cat Blank em uma versão totalmente diferente, isso seria bem legal, então isso seria totalmente interessante. Agora uma coisa que também poderia acontecer, poderia ser por exemplo, além do Cat Noir se tornar um vilão na série, pois isso praticamente já é uma coisa que muita gente teoriza, só para vocês terem ideia. Desde a segunda temporada, por causa de uma cena da abertura de Miraculous, onde o Cat Blank tá do lado dos vilões. Mas uma coisa bem interessante que também poderia acontecer é, por exemplo, a Crisálida, ela tem uma manipulação ou um novo plano secreto para lidar com a Ladybug. Layla aparentemente não quer seguir os passos do Gabriel Agreste e ela quer fazer algo totalmente diferente. Aparentemente, a Layla, ela tem uma estratégia totalmente diferente de tudo. A Layla, ela não quer só derrotar a Ladybug, ela quer saber a identidade secreta da Ladybug. Isso significa então que ela vai criar planos totalmente diferentes do que já foram criados. Por exemplo, a Crisálida, aparentemente ela vai querer dividir os heróis. Um dos principais vai ser o Cat Noir. Aparentemente a Crisálida vai querer fazer o Cat Noir ir pro lado dela. Não sabemos como um parceiro ou só como uma pessoa que ela pede ajuda de vez em quando. Mas aparentemente o plano da Crisálida não vai ser totalmente ofensivo. Na verdade a Crisálida quer que os heróis na verdade fiquem contra a Ladybug ou alguma coisa assim. Então, aparentemente, a Layla ela tem um plano secreto, pois ninguém sabe até agora o que seria esse tanto de diários que a Layla escreve. Ninguém sabe exatamente o porquê ela tá fazendo isso tudo, ninguém sabe o porquê isso tudo tá acontecendo, então é bem provável que ela tenha um plano e uma carta na manga. Sem contar que aquela luz que apareceu no especial de Londres até agora não foi revelado também. Bem, eu vou falar pra vocês aqui alguns dos heróis que poderiam se aliar contra a Ladybug e os que poderiam ficar a favor dela. Vamos começar com a principal, que é a Alia. A Alia é uma das que me dá mais dúvidas na série,
pois a gente consegue ver que ela é muito amiga da Marinette, só que a gente consegue saber, de acordo com o episódio revelador, que quando a Alia descobre que a Marinette mente pra ela, a Alia realmente fica muito furiosa. Então vem o questionamento, será que a Alia ficaria contra a Marinette? Eu não vou mentir, em alguns momentos a Alia na primeira oportunidade não ficava do lado da Marinette, principalmente quando a Layla manipulava a Marinette e todo mundo ao seu redor pra parecer que a Marinette tinha ciúmes dela ou algo assim. A Alia demorou muito pra acreditar na Marinette, ela teve que literalmente provar que ela estava mentindo. Então isso realmente abre portas pra gente achar que a Alia ela realmente não é tão confiável, ou talvez a Alia, não sei. Bem, outra pessoa que também a gente tem que analisar seria o Carapace. Bem, o Carapace é bem provável que ele não tenha uma opinião própria, pra eu ser sincero. Provavelmente o lado que a Rena Rouge escolher vai ser o lado que o Carapace vai escolher. Basicamente a Rena Rouge vai escolher um lado e o Carapace vai escolher o mesmo. É bem provável que o Carapace fique do mesmo lado da Rena Rouge. Então se ela ficar do lado da Ladybug, ele fica do lado da Ladybug. Se ela ficar contra a Ladybug, ele irá ficar contra a Ladybug. Só que tem um porém, se o Adrien depois desse estresse revelar pro Nino que ele é o Cat Noir, talvez isso mude. Mas de todos os personagens, eu não acho que o Nino ele realmente tem uma opinião tão própria. Ele realmente é uma pessoa um pouco inseguro. A gente consegue ver isso na série. Agora vamos falar de outra heroína, que é, por exemplo, a Bunnix. Essa obviamente vai ficar do lado da Marinette. Não é à toa que ela já está do lado da Marinette desde o episódio de Londres. Então, sim, de todos esses heróis, essa é a que com certeza vai ficar do lado da Marinette. E se duvidar, é a de mais confiança da Marinette. Ela obviamente vai ficar do lado dela e não vai virar uma vilã. Então, a Marinette já pode contar com a Bunnix. Isso vai ser bem legal, isso vai ser bem interessante, porque a gente vai ver que mesmo com alguns heróis talvez ficando contra a Marinette, a Bunnix continuará sendo amiga da Marinette. Marinette então vai poder contar com a Bunnix, isso já é confirmado, tá gente? Não é uma teoria. Outro herói que também vai ficar do lado da Marinette é o Luca. A gente viu que quando a Marinette revelou toda a verdade pro Luca, ele não ficou com raiva da Marinette. Na verdade, a primeira coisa que ele tentou fazer foi tentar ajudar a Marinette, fazendo então um plano que iria resolver esse problema aparentemente. Então o Luca não vai ficar contra a Marinette e ele é totalmente a favor dela, até porque ele ama ela. Então praticamente seria um plano totalmente estratégico que ele criaria. Mas não, outros heróis que também ficariam super do lado da Marinette são mais dois que já são confirmados. O primeiro é a Kyoko. A Kyoko, ela basicamente, ela já está do lado da Marinette, pois a gente já sabe que ela sabe toda a verdade, ela sabe a identidade da Ladybug, ela sabe tudo o que aconteceu e mesmo assim ela está do lado da Marinette e nem questiona as suas atitudes. Então a Kyoko, ela obviamente está do lado dela. A Kyoko é uma das personagens que já está confirmado nisso. Então já temos alguns personagens que na verdade já estão confirmados que estarão do lado da Ladybug, que por exemplo é a Alex e a Ryuko. Então isso vai ser algo bem interessante. Bem, um personagem que talvez pode ficar contra a Marinette pode ser, por exemplo, o Pegasus. O Pegasus ele teve bastante destaque na série. No episódio A Fada dos Bons Sonhos, a gente consegue ver que a Layla Rossi, ela mandou uma carta pro Max. Isso significa que a Layla, ela tem talvez ela queira que ele se una a ela, até porque ele tem um poder bem útil pra ela, né, pra ser sincero. Então é bem provável que ela vai querer que ele se una a ela e ele seja manipulado por ela. Então sim, gente, um dos bem prováveis que pode ficar contra a Ladybug pode ser o Max, isso eu tenho quase certeza. Bem, alguns heróis a gente não consegue ter uma ideia muito boa, como por exemplo o Nathaniel ou o Mark. Eles nem têm destaque na série e mal aparecem, pra ser sincero, então a gente não consegue ter uma ideia do que eles realmente pensariam. Mas uma coisa que já foi mostrada é que os dois revelaram a sua identidade secreta um pro outro. Então, a Ladybug, ela tem essa coisa das identidades secretas como uma das coisas principais, como regra dos heróis. Talvez eles tenham alguma discordância com a Ladybug e faça simplesmente eles ficarem também contra a Marinette. Talvez essa discordância pode fazer eles também irem para outro lado. Isso é uma grande possibilidade e muita gente realmente acha isso. Bem, duas heroínas que a gente não consegue ter muito bem uma ideia é, por exemplo, a Purple Tigress e a Pigella. Elas só tiveram um episódio de destaque, aparecendo por poucos segundos e praticamente elas não têm muita personalidade na série que induz alguma coisa. Bem, eu acho que essas duas talvez ficariam do lado da Ladybug. A relação delas duas com a Marinette, bem, até agora elas não tiveram nenhum conflito ou algum problema que daria a entender que elas mudariam de lado. Então, elas duas realmente podem acabar ficando do lado delas. Um herói que talvez ficaria também do lado da Ladybug poderia ser, por exemplo, o Monkey King.
o Monkey King, ele mal aparece na série, mas a relação que ele tem com a Ladybug não é uma relação muito ruim. Na verdade, a Ladybug às vezes parece uma irmã mais velha pra ele, dando lições de moral. Então, o Monkey King, ele é meio bobinho, então ele não tem muito esse lado de vingança e de querer lutar contra um outro lado que está errado. Eu acho que ou ele seria do lado da Ladybug ou ele seria um meio termo. Bem, outro herói que talvez a gente também teria que analisar seria, por exemplo, outro herói que a gente poderia ver também seria, por exemplo, o Minotaurrox. Eu acho que o Minotaurrox ele não seria contra a Ladybug, até porque a relação que ele tem com ela não é tão ruim. Na verdade, ela dá uns conselhos pra ele. Ele também não é muito de impor certos limites, mas ele também não é uma pessoa muito da briga. Há uma pessoa agora que eu acho que poderia ficar contra a Ladybug, poderia ser a Polymouse. Porque mesmo ela sendo essa pessoa meio que good vibes, ela é meio que uma militante. Então, se ela visse uma atitude errada da Ladybug, talvez ela mudaria totalmente de lado e ficaria contra a Ladybug. Então, é bem provável que o seu namorado ficaria do lado da Ladybug e a sua namorada talvez não ficaria do lado. Então, existem essas probabilidades. Bem, outra pessoa que eu tenho quase certeza que vai ficar do lado da Marinette é a Miss Round. A Miss Round, ela teve muito destaque na série e praticamente a relação que ela tem com a Ladybug é muito boa. A Ladybug confiou nela, mesmo depois de tudo que ela fez com a Chloe. Então eu não acho que a Miss Round, depois disso tudo, vai ficar contra a Ladybug. Bem, se você gostou do vídeo, vai deixando seu like e se inscreva no canal. Essa é a minha opinião sobre esses personagens e o que aconteceu. Eu espero que você pode falar a sua opinião também nos comentários. Diz aí o que você acha, então espero você no próximo vídeo. Até!